Um dia cinzento como esses se revela um cenário perfeito para a gente contar a nebulosa história de um dos principais personagens da época do descobrimento do Brasil e talvez do principal personagem dessa cidade aqui. Você já ouviu falar no Bacharel de Cananéia? Eu sou Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje a gente vai tratar um pouco da história dessa cidade que tem tudo a ver com a história desse personagem histórico. Bora lá? Tá, mas espera aí, antes de começar a história, eu vou fazer algo que o YouTube tá me pedindo pra fazer. Eu recebo aquelas recomendações. Você podia deixar um like aí pra mim, compartilhar com os amigos, deixar um comentário, falar o que eu posso melhorar, recomendar algum assunto que você acha que renda uma boa história. O que você acha? Eu espero a participação aí de vocês. Valeu! Essa história, ela é tão confusa que até o ano do seu início é controverso. Isso porque historiadores dizem que o povoado aqui de Cananéia, ele começou o seu desenvolvimento logo após o descobrimento, chamado achamento, né, do Brasil pelos portugueses, lá no ano de 1500. Contudo, existem fontes que relatam que havia a presença já de europeus aqui na região a partir de 1499. E um desses europeus, especificamente um deles, é o nosso personagem de destaque, o famoso Bacharel de Cananéia. Em relação ao nome do bacharel, também há uma dúvida. Embora a maior parte dos historiadores acreditem que ele se chamava Cosme Pessoa Fernandes, há outras correntes que atribuem outros dois nomes para ele. No entanto, o que a maior parte dos historiadores concorda é que esse personagem ele foi um degredado português que chegou aqui a Cananéia entre 1499 e 1502, por aí. E veja, quando eu digo 1499, a gente está falando um ano antes do achamento oficial do Brasil, pelas embarcações de Pedro Álvares Cabral. Além disso, o que se sabe é que, ao ser degredado aqui na região de Cananéia, este homem, depois conhecido como Bacharel de Cananéia, ele conseguiu se imiscuir facilmente aqui na cultura com os indígenas, ganhando grande respeito aqui dos indígenas locais e chegando a se casar com a filha do cacique local aqui, que se chamava Caniné. Daí, então, a explicação mais plausível e mais considerada hoje em dia, inclusive, para o nome da cidade ser Cananéia. Tá, Maurício, até aí tudo bem. Mas não existe registro nenhum sobre este Cosme Pessoa Fernandes. Então, o que se tem é que, antes de se tornar o Bacharel de Cananéia, era um pequeno nobre lá de Portugal, filho de pequenos nobres, que acabou se desiludindo com a forma que Portugal tratava os escravos, tratava o comércio de escravos, tratava as expedições à Índia, e acabou entregando esse título de nobreza, o que não era considerado algo legal, legítimo à época, e que teria lhe rendido as punições que ele acabou sofrendo posteriormente, dentre elas, inclusive, o degredo. Esse degredo, no entanto, ele começou nas ilhas de São Tomé e Príncipe, por onde ele ficou um ano, em 1498, e acredita-se que já em 1499, ele acabou sendo transferido aqui para esse lugar. Nada mal, né? Como eu disse anteriormente, ao chegar aqui, ele logo tratou de conhecer os povos indígenas que habitavam aqui a região. A região era chamada de Maratayama, onde a terra encontra o mar, né? A partir disso, ele acabou se miscuindo tanto ali na cultura dos indígenas que acabou se casando com a filha do cacique Ariró, a Caniné. Com esse casamento e com essa importância que ele tinha, ele acabou se tornando uma figura bastante relevante aqui dentre os povos indígenas, o que vai justificar uma série de acontecimentos que foram vir a se suceder aproximadamente 30 anos depois da sua chegada.
Beleza, até aí eu tô entendendo, Maurício, mas eu não entendi ainda por que ele é chamado de bacharel de Cananéia e por que ele teve tanta importância na história, sendo que até agora o que aconteceu com ele foi de que ele foi degradado, ele perdeu seu título de nobreza, ele acabou sendo como se fosse exilado aqui no Brasil e casou aqui, estabeleceu família aqui, né? Se juntou aqui no Brasil e estabeleceu família aqui com uma indígena. Até aí nada de muito relevante para a história, né? Porém, em 1531, Martim Afonso ele foi enviado pelo reinado português para iniciar uma força de colonização aqui do Brasil, iniciando-se pela colônia aqui de São Vicente. São Vicente é um município que está localizado aqui a norte aqui de Cananéia, próximo a Santos, né, junto a Santos, e esse município é o primeiro município oficial do Brasil, oficialmente reconhecido como município. Contudo, a instalação desse município, ela se deu posteriormente à existência de um povoado. Vocês querem saber qual é o nome desse povoado? Sim, Cananéia. Cananéia já existia como povoado quando Martim Afonso chegou aqui na região. E isso fez com que ele ficasse bastante surpreso, porque quando os seus navios aportaram aqui na Ilha do Bom Abrigo, aqui próximo de Cananéia, fica ao fundo, ele foi avisado de que haveria um português aqui vivendo como se rei fosse, né, em meio aos indígenas, com grande influência sobre os indígenas, com uma família estabelecida em meio aos indígenas e comandando este povoado. Intrigado, então, o Martim Afonso resolveu chamar o nosso bacharel de Cananéia para que conversasse com ele a respeito do que aqui havia. E o bacharel, quando iniciou a conversa ali com o Martim Afonso, percebeu que ele estava bastante interessado em estabelecer um povoado aqui em Cananéia, porque ele já havia ouvido falar na notícia de que daqui de Cananéia, da ilha de Santa Catarina, ou seja, de Florianópolis, e de outros pontos específicos aqui do território brasileiro, saíam caminhos pelo interior que ligavam até o Peru, até as terras incas, até o local em que havia muito ouro e prata. Como a gente viu lá no vídeo de Colônia do Sacramento, a história começa a se cruzar. O Martim Afonso passou aqui antes de chegar lá em Colônia do Sacramento. Ele esteve aqui alguns meses antes de chegar lá. E aqui mesmo, ele estabeleceu um acordo de encaminhar uma tropa com cerca de 80 homens para percorrer esse caminho, chamado de Caminho do Peabiru, até os povos incas, pelo menos as beiradas dos povos incas, sendo que a ele foi prometido que esses homens retornariam com cerca de 200 escravos, sendo que cada escravo traria consigo um saco de ouro e um de prata. É claro que o bacharel abriu o olho a respeito disso, e as fontes históricas acreditam e entendem que, como ele possuía grande influência sobre os povos indígenas, ele possuía comunicação com os demais povos indígenas. E essa comunicação era o que viria a frustrar essa expedição que o Martim Afonso ordenou até o Peru. Porque essa expedição ela foi interceptada próximo à Foz do Iguaçu, sem atravessar ainda para o lado paraguaio das terras. E muitos dizem que a ordem de interceptação partiu aqui de Cananéia e foi emanada pelo bacharel. Mas daí vocês vão me dizer, tá, Maurício, mas por que ele queria isso? Lembram-se do que eu falei lá no início sobre ele ter sido degradado lá de Portugal? E, além disso, ele estar já se sentindo como se fosse um rei aqui do local, o bacharel ele ficou evidentemente preocupado com a situação de que se realmente esse caminho se revelasse, né, efetivo, verdadeiramente movesse lucros para a coroa portuguesa, que o reino português decidisse por tomar de vez aqui a região de Cananéia e utilizasse isso aqui como um ponto de referência para esse caminho. As fontes históricas, né, acreditam que essa ordem teria partido exatamente daqui, para que
os comandados ali do Martim Afonso não chegassem, não conseguissem sequer sair daqui do território hoje brasileiro, né? Na época ainda não definido, mas do território que hoje ainda é brasileiro. Tá, Maurício, mas da onde que você tira tudo isso? Da onde que existem fontes, né, que revelam que essa pessoa de Bacharel de Cananéia existia aqui exatamente no ano de 1531, que ele realmente era uma pessoa influente, que ele realmente estava inserido no ambiente dos indígenas e etc. Tudo isso foi relatado pelo próprio irmão do Martim Afonso em suas cartas de navegação. E as cartas de navegação dele eram tão completas que descreviam tudo o que se passou aqui em Cananéia. Toda essa expedição que foi encaminhada para lá, o insucesso dessa expedição, o fato aqui do Bacharel já conviver entre os indígenas há pelo menos, como consta nessas cartas, há pelo menos 30 anos. Então, se a gente fazer as contas, né, ele estava aqui desde 1501, pelo menos. Ou seja, não é tão difícil de se acreditar que ele estivesse aqui desde antes de 1500, como algumas fontes históricas apontam. Bom, o Martim Afonso, então, depois de chegar lá na colônia do Sacramento, na foz do Rio da Prata, e retornar aqui para São Vicente, ele aguardou por mais um tempo a volta desses homens. Contudo, o boato que eles tinham morrido ali, que tinham sido interceptados pelos indígenas Carijó, ali na Foz do Iguaçu, começou a crescer, e ele acabou deixando alguém em seu nome aqui no Brasil, chamado de Pero Lopes, e retornou para Portugal. E esse Pero Lopes, a função dele era aguardar um pouco mais e depois se encaminhar aqui para Cananéia para cobrar sobre a expedição. Dito e feito, o Pero Lopes, então, com a não chegada da expedição, encaminhou um emissário aqui para Cananéia, que chegou aqui, conversou com o Bacharel e com aqueles rumores que ele havia escutado, ordenou ao Bacharel o seguinte, que em 2 semanas ele fosse para São Vicente, porque o resto do degredo dele seria cumprido lá em São Vicente, e não mais aqui em Cananéia. E aí o Bacharel, é claro que agradeceu, porque além de dizer qual seria a sua pena, o emissário ainda disse quando que ela começaria a ser cumprida, ou seja, quando que a expedição sairia ali de São Vicente e chegaria até Cananéia aqui para levá-lo até lá. Isso deu tempo suficiente para que o Bacharel se preparasse. Como assim se preparasse, Maurício? Se preparasse para a primeira guerra entre europeus que aconteceu no território sul-americano. A famosa, talvez você não saiba, mas ela é bem famosa, Guerra de Iguape. Bom, se você está assistindo até aqui, é porque você tá gostando aqui da história do Bacharel de Cananéia, tá achando uma história de suspense legal, daria um bom filme, né? E eu acredito que, ao gostar dessa história, nada mais justo que você deixe para mim aí um like, recomende os vídeos aí, ou compartilhe os vídeos para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais gente conheça esse tipo de história que fica às vezes um pouco esquecida ali dos nossos livros do colégio, da escola, e que a gente só vai vir a conhecer se a gente lê determinados livros, segue determinados autores, como é o meu caso aqui, que me deparei com essa história ao ler o livro Capitães do Brasil, do Eduardo Bueno. Tá, Maurício, mas como assim se preparar para um confronto armado? Como você mesmo disse, o Bacharel ele era líder aqui de um povoado eminentemente indígena, e como a gente está em 1533 agora, né, nesse ano, a gente sabia que os indígenas não possuíam canhões, não eram arcabuzeiros, nada nesse sentido. Contudo, a sorte sorriu ali para o Bacharel. Naquele período de 2 semanas que foi prometido ali, que os portugueses viriam de São Vicente até aqui Cananéia para buscá-lo, dentre aquele período, aportou aqui em Cananéia um navio francês. Naquela época, entre 1525 para frente ali, já era muito comum que os franceses frequentassem aqui a nossa costa brasileira para traficar pau-brasil, levando para a Europa a madeira clandestinamente, entre aspas, né? Porque
O próprio rei francês da época se manifestou logo após o Tratado de Tordesilhas, no sentido de que desconhecia o motivo pelo qual a sua nação não deveria estar dentre a nova divisão de terras, né? E, inclusive, há uma frase bastante famosa, bastante conhecida, que é atribuída a ele, que é a seguinte: eu gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Por quê? Porque basicamente o que os portugueses fizeram, junto com os espanhóis nessa época, da assinatura do Tratado de Tordesilhas, foi promover uma divisão bilateral do Novo Mundo, de tudo aquilo que viria a ser achado por eles posteriormente, excluindo todas as outras nações europeias, que, é claro, ficaram com esse sentimento de que também teriam direito a essa exploração. Por isso que era comum, então, que a gente visse ali embarcações francesas rondando aqui a região. E uma delas, como eu disse, aportou aqui em Cananéia, nesse interregno ali de 2 semanas, e foi como se tivesse caído do céu para o bacharel, porque fingindo se tratar ali de uma boa pessoa, querendo negociar com os franceses que chegaram aqui pedindo mantimentos, pedindo mulheres, entre outros, o bacharel armou, na verdade, uma emboscada, tomou o navio, matou alguns dos franceses que estavam dentro do navio, sequestrou outros, pediu resgate, inclusive, em relação a esse sequestro, e, por fim, tomou o navio, a posse do navio para si, e tomou principalmente os 4 canhões que estavam dentro do navio, municiando-se assim para a batalha que viria a acontecer em Iguape. Em Iguape, a mando também, ou sob a bênção aqui do bacharel de Cananéia, havia um espanhol que também era desertor lá da Espanha, que se chamava Rui Garcia Mosqueira, que já sabendo dessa situação, começou a preparar ali o ambiente para receber o bacharel e os demais indígenas aqui que ele arregimentou para esse combate. Eles se instalaram então numa região chamada Icapara, que é uma região de saída do rio para o mar, né, e de entrada para Iguape, e nessa região, como se fosse uma curva, né, de rio e braço de mar, né, eles instalaram esses canhões e colocaram vários flecheiros e ficaram ali aguardando a chegada dos portugueses que viriam lá de São Vicente. E dito e feito, né, os portugueses vieram até aqui Cananéia e foram informados de que o bacharel estava em Iguape. Quando foram até Iguape, ao adentrar nesse braço, foram surpresos, né, recebidos abaixo do tiro de canhão e flecha. Disse que morreram cerca de 80 portugueses, e esse número é bastante importante porque a gente vai ver o que aconteceu na sequência devido a essa quantidade grande de baixas. Inclusive, o nosso querido Pero de Góis, que era o subalterno do Martim Afonso, que havia sido deixado ali no comando enquanto o Martim Afonso estava na Europa, foi atingido nessa batalha e perdeu um olho. Depois, quando ele foi receber a capitania, que hoje corresponde ali ao estado do Espírito Santo, já há registros, inclusive, de que ele não tinha mais esse olho. Ou seja, que ele havia perdido aqui nessa batalha, numa derrota tão grande para os portugueses, né, ali para o bacharel, que quando o bacharel se deu conta que 80 baixas portuguesas haviam acontecido, ele percebeu que ele estava em maior número do que toda a cidade de São Vicente. E aí o bacharel não pensou 2 vezes. Ele pegou o navio, saiu de Iguape, foi até São Vicente, invadiu a cidade, acabou com a cidade, destruiu a cidade e saqueou o que havia para saquear. E, principalmente, botou fogo nos cartórios, que era onde havia registros sobre a sua ocupação aqui, sobre o fato dele ser um degredado e entre outras coisas que o governo, na verdade o reinado português, sabia sobre a sua pessoa. O mais intrigante disso tudo é que, assim como ele apareceu na história de uma forma repentina, ele sumiu da história também de uma forma repentina, porque logo depois dessa invasão a São Vicente, não se tem mais muitos registros a respeito do que aconteceu com o bacharel. Algumas fontes dizem que ele foi se refugiar mais ao sul do Brasil, junto com quem estava com ele, né, na época, porém a maior parte das fontes dizem que ele continuou a viver aqui em Cananéia.
O fato é que essa invasão em São Vicente, somada ao maremoto que aconteceu ali anos depois e que destruiu também a cidade, botou a cidade abaixo, fez com que toda a colonização do sul do Brasil fosse atrasada em mais de 10 anos. Ou seja, veja o impacto histórico que esse personagem tem na história do Brasil e que você provavelmente nem sabia que ele existia. Você ficou cansado de ouvir histórias sobre Martim Afonso, Martim Afonso, Martim Afonso no colégio e você nem sabia da existência do Bacharel de Cananéia. É por isso que quando eu gravo esses vídeos aqui, eu procuro personagens que a gente não tenha tanto conhecimento, ou se a gente tiver conhecimento, que a gente procure conhecer coisas que não nos ensinam. E é para que histórias como essa do Bacharel de Cananéia não sejam apagadas, pelo contrário, sejam conhecidas por cada vez mais pessoas, que eu tô aqui viajando o Brasil inteiro sozinho. Aliás, sozinho não, né? Com a Pandora, para trazer esses relatos aí para vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço aí a companhia de todos. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.